Começou, galera. Começou a decisão do Campeonato Pernambucano de 2026. E claro que vai fazer história, porque você vai poder acompanhar tudo. Aliás, ingressos esgotados. Mais de 25 mil ingressos vendidos. Então, capacidade total da ilha. Roger destaca, com certeza, a reconstrução do time. Hélio dos Anjos diz que não é surpresa. Sport e Náutico na final. Vou colocar aqui o Hélio dos Anjos falando, o técnico Roger Silva falando. A gente teve o confronto dos treinadores e a gente vai mostrar agora nesse vídeo. E vamos falar sobre essa decisão que está mexendo com todo mundo, galera. É verdade, porque tem história aí, né? E muita história. Na verdade, o Sport vai buscar o Tetra, vai buscar o 46º título da sua história. E o Hélio dos Anjos, hein? O Hélio dos Anjos que tem título pelo Sport, tem título pelo Náutico, é um treinador experiente, conhece muito sobre decisão. A gente vai falar tudo sobre esporte e Náutico, sobre Náutico e Esporte. O primeiro jogo, domingo na ilha, às 18 horas, galera. Começa a decisão já a partir de agora, porque o clima já tá no ar. E essa altura do campeonato, eu acho que tanto o Hélio como o Roger, eles vão colocar para que os atletas evitem confronto com a imprensa, né? Declarações que podem motivar o outro lado. A experiência do Hélio e a juventude do Roger, né? Um treinador que está aí há 5 anos. O Hélio tem muita experiência, mais de 40 anos, né, no futebol, e tem muita experiência, já viveu muito esse momento. Bom, o que vai valer, galera, nesse clássico e nessa decisão, eu acho que o mais importante vai ser a entrega, a vontade, a garra, a determinação, o comprometimento. Acho que isso vai valer muito, tá? Claro que a técnica, obviamente, o esquema tático, né, as variáveis, tudo isso mexe também numa decisão desse tamanho. Roberto, mas o Campeonato Pernambucano esse ano, cara, independe de qualquer situação. É a história que vai ser contada a partir de agora e que você pode viver essa história para contar depois. E tudo pode acontecer na decisão. Olha que eu já comprei muitas decisões, cada uma tem o seu momento, a sua peculiaridade, tá? Cada uma tem um algo especial. E essa decisão tem um algo especial, sim, senhor. Tem um jovem treinador que está montando um time que chegou num momento muito difícil do esporte e está tentando buscar essa conquista do Campeonato Pernambucano, do campeonato do meu país, Pernambuco. Do outro lado, um treinador que eu vi ganhar com o Sport em 2003 e vi ganhar com o Náutico em 2021. Então, quer dizer, a história realmente do Náutico é uma história diferente. E eu acho que isso vai, sem sombra de dúvidas, mexer com sua excelência, o torcedor. Se por um lado o Sport vai ter Filipinho, vai ter Barleta, vai ter o time completo, por outro lado o técnico Hélio dos Anjos vai ter a volta do Muriel e possivelmente o Matheus Silva, mas por enquanto ainda não. Ainda tem treino nessa sexta-feira, tem treino no sábado, tem as observações finais. Mas o que eu acho e que é muito válido nesse momento é que o futebol ele traz essa magia especial que é justamente uma decisão desse tamanho. E a Federação Pernambucana de Futebol, parabéns, promoveu o encontro de treinadores e de jogadores do Hélio dos Anjos e do Roger Silva, do Iago Felipe e do Vinícius na federação. Esse encontro marcante com a imprensa para, obviamente, falar sobre essa decisão, falar sobre o que vale mais numa decisão, responder as perguntas da imprensa, falar sobre o momento de cada time, e eu acho que foi muito válido. E aqui eu vou tentar trazer um pouquinho do que falou o técnico Hélio dos Anjos sobre esse momento da decisão do Campeonato Pernambucano. Hélio dos Anjos, campeoníssimo, por onde passou, meu amigo, e tem muita história para contar. Hélio dos Anjos, treinador do Náutico. Olha, para mim não é surpresa nenhuma
decidi o Pernambucano com o esporte, né? Eu não estou aqui para ser demagogo com o esporte, nada disso, mas eu estou aqui para falar aquilo que eu sempre falei dentro do clube. Esperem que vai ser o esporte. O crescimento vai acontecer, as coisas tendem a acontecer da melhor maneira possível do outro lado. Então nós podemos nos preparar. Então, vamos controlar aquilo que nós temos condições de controlar, mas nós podemos ter muita atenção porque o esporte chega junto com a gente. Não estou menosprezando nenhum outros participantes, mas a gente sabe do que é a realidade do futebol pernambucano, né? O Náutico fez por onde está, né? Aí, os números do Náutico são interessantes, são. A filosofia do trabalho do Náutico é permanente, sim, né? O nosso comportamento diário, ele busca, sim, muita responsabilidade. Eu não trabalho somente no Náutico desde quando chegamos em termos de resultados dentro de campo. Eu posso ser bem claro para vocês que o Vinícius está aí de testemunha. Em 70 dias o Náutico melhorou a sua estrutura de futebol em mais de 200 ou 300%. A grande vitória que o Náutico está tendo, paralelo a você decidir um título pernambucano, são as suas melhoras gerais. Então o Náutico hoje tem, sim, uma estrutura para tentar fazer o melhor possível e estamos tentando fazer o melhor possível, disputando um grande título contra um grande adversário. Então a gente tem, acima de tudo, convicção daquilo que nós fazemos e temos uma responsabilidade muito grande. Tudo que foi traçado, e o Vinícius, como nosso capitão, está aí, tudo que foi traçado no Náutico nós buscamos fazer da melhor maneira possível, com apoio irrestrito da presidência do clube, irrestrito do clube, nós tivemos o apoio. Então o crescimento do Náutico foi muito grande e as exigências que nós fizemos ao grupo de jogadores do Náutico também muito grande. O Náutico não pode entrar no Campeonato Pernambucano que não seja para ganhar. O respeito tem que existir, mas eu seria um comandante frágil se disputasse o Campeonato Pernambucano pelo Náutico e não falasse que o Náutico vai disputar o título. Os objetivos parciais nós sempre colocamos para os jogadores. O Náutico é inadmissível o Náutico não disputar a Copa do Brasil, é inadmissível o Náutico não disputar a Copa Nordeste. Então o prejuízo é muito grande. O fluxo financeiro nós sentimos na pele no mês de dezembro e no mês de janeiro pela ausência do Náutico em duas competições importantíssimas. A maturação de jogadores jovens ficou atrasado porque nós só tivemos esse número de jogos. Nós só temos até o final de temporada 40 jogos. Então a maturação de jogadores importantes não está sendo possível fazer, tanto que nós emprestamos esses jogadores e eles estão, inclusive, indo muito bem nos seus empréstimos. Então, nós temos que pensar no todo, né? E essa conquista, caso aconteça, ela é a conquista do torcedor, da história do clube, da história dos profissionais, né? A gente tem que, paralelo à conquista de um título, você tem que traçar objetivos menores, mas que levam o clube a ficar mais forte. O Náutico precisa constantemente de apoio financeiro, de parcerias, e você só consegue isso no futebol ganhando. Então a gente tem que enaltecer o trabalho do clube, o trabalho dos jogadores, o trabalho do time. Quando eu falo time, não é aquele grupo que entra dentro de campo, não. Nosso time tem mais de 60 pessoas envolvidas. E eu estou aqui hoje falando por eles, né? E falando pelo clube. É muito gratificante você ter hoje a oportunidade de disputar um título com um clube da grandeza do esporte e nós vamos fazer de tudo para vencer. A melhor forma de respeitar um adversário é você fazer de tudo para vencê-lo dentro da lógica natural do futebol. Muito bem, tá aí o técnico Hélio dos Anjos. Eu acho que é importante, né, essa colocação do Hélio. E aqui eu vou colocar o Roger também, né, o técnico do esporte também. Ele falou sobre essa reconstrução do time, sobre o momento que a equipe passa, por tudo que ele está fazendo na equipe do esporte. Eu vou, obviamente, colocar a entrevista do Roger, mas eu queria abordar aqui um assunto de um cara que é experiente, de um cara que trabalha em grandes centros e que foi um treinador que eu poderia dizer que acompanhou a evolução e que se reciclou e que aprendeu e que se dedicou e que estudou
e que traz, claro, uma experiência de vestiário campeão. O Hélio, quando chega no clube, ele sabe o que é que o clube pode apresentar. E que bom que ele pensa assim. O Náutico não pode, de maneira nenhuma, estar fora de Copa do Nordeste, Copa do Brasil, disputar título. Isso é fato. O Náutico tem que estar nessas competições, o Náutico tem que buscar essas competições. Isso é fato, galera. Claro, gigante. O Náutico tem história, tem tradição, tem que resgatar isso. O torcedor tem que cobrar isso. Acho que o Hélio, ele não é só um treinador, ele é um gestor de situações. Quer dizer, um cara que conhece, um cara que tem experiência, um cara que mostrou isso já durante o seu tempo de futebol, com vários acessos, títulos, enfim, revelação de jogadores. Quantos jogadores o Hélio revelou que se destacaram no futebol do Brasil? É um cara respeitado e traz para os aflitos justamente essa concepção de vencedor, essa concepção de conquistar título. E o Náutico, eu sempre disse aqui, eu sou fã do Hélio, não é de hoje, já entrevistei o Hélio trocentas milhões de vezes no nosso bate-bola, pessoalmente, já inclusive jantei em minha família com o Hélio há bastante tempo atrás, tal. E o Hélio tem essa coisa. Mas esse é o fato, você respeitar o adversário, mostrar que você tem condição de bater, de ganhar. O Hélio sabe que o Náutico mostrou durante a competição mais entrosamento, um time com mais determinação tática, e o Náutico estava e está como favorito da competição, porque é um clube que manteve uma comissão técnica, manteve uma base de jogadores que foram aprovados pela torcida no ano passado e pela comissão técnica e se reforçou. Isso é fato. O Náutico entra com uma ligeira vantagem nessas duas partidas. Isso é fato. Não quer dizer que vai ganhar, mas isso é fato. E agora resta a grande decisão, o grande momento decisivo do Campeonato Pernambucano. Que aí é detalhe, galera. Aí é detalhe. É uma expulsão, uma falta, uma jogada ensaiada, enfim, é um talento. Isso tudo realmente faz a diferença. O técnico Roger, da equipe do Sport, falou sobre essa decisão, sobre o que ele pensa do Náutico, obviamente, sobre essa reconstrução do Sport, depois do time ter caído para a Série B, numa campanha horrível ano passado, e que ele está tentando reconstruir tudo a partir de agora. Vamos ver aqui o técnico do Sport, o Roger Silva. Bom, eu acho que o nosso contexto é um pouco diferente, né? A gente encontra uma estrutura física muito boa. O Sport, eu acho que os longos anos de Série A, estruturalmente, a gente não tem do que reclamar. É uma estrutura excelente para trabalhar assim. De fato, a gente encontra bons campos para treinar, a gente tem uma ótima musculação. Nosso restaurante, o Iago está aqui também, pode dizer, se não for um dos melhores do Brasil de comida, eu tá muito próximo daquilo que a gente tem. Então, acho que a nossa questão de encontrar uma casa organizada nesse sentido, a gente realmente encontrou. Eu acho que a construção é da parte técnica, da parte da gente apresentar com 7, 8 jogadores. Isso custa muito para uma equipe. Você não ter uma base de uma ideia, você ter que chegar, voltar no dia 2 para dar treino para 7, 8, 9 jogadores, visando o campeonato numa estreia dia 10, e aí você ter que fazer correções de rota, abrir mão de 3, 4 rodadas, para que você possa ter, no mínimo, uma equipe competitiva para estrear. Então, acho que a gente fez algumas escolhas que hoje elas foram assertivas, né? O Matheus, o Ítalo, Cadico, o Lucas, quem está à frente do Sport hoje tem... nós traçamos um plano de quando estrear, o mínimo de tempo para a gente montar uma equipe, no mínimo, competitiva, com um pouco de ideias, uma parte física mais perto daquilo que a gente entende que seria o ideal para aquele momento. Eu acho que a gente ainda está numa reconstrução, né? Não tem como você montar uma equipe extremamente potente em 50 sessões de treino, né? Existe uma diferença grande de trabalho. Acho que tem um trabalho de 9, 10 meses de um lado e tem um trabalho de 50 dias do outro. Agora, que reflete pela grandeza das suas equipes, né? O Sport ele é grande de qualquer jeito, a história diz isso,
reestrutura, recomeça de novo e faz uma final e vem para vencer e começa a mostrar por que é gigante, por que é campeão do brasileiro, por que é campeão da Copa do Brasil, porque é um dos maiores clubes do Nordeste do Brasil. Acho que é por isso, porque daqui a pouco, nas dificuldades, o seu torcedor vai, apoia a grandeza do nosso torcedor na ilha. A gente sabe que faz toda a diferença. Então, é por eles também que a gente vai fazer essa final, entendendo que a gente tem que performar de uma forma melhor, mas o que vai nos levar a essa vitória, com certeza, é toda a história que reflete o clube, a sua grandeza e o nosso torcedor. Muito bem, tá aí o Roger, né, que eu acho que é importante esse momento, né, que ele está passando aí para o torcedor do esporte, que a grandeza, os títulos, tudo isso, eu acho que vale a pena, né, o Roger pregar isso para o torcedor do esporte está motivado. Aliás, o torcedor do esporte está até aguardando, né, porque teve no campeonato a goleada do Náutico no time sub-20 e todo mundo, mesmo naquela época, o torcedor do esporte porque queria o Náutico, para te contar. Agora não é mais os meninos, agora é o time principal. Enfim, eu acho isso um aperitivo a mais no futebol. Eu gosto do futebol que tem essa coisa, sabe? Esse desafio, essas brincadeiras, essa coisa que mexe. Não adianta, cara, só futebol simples por ser o futebol simples, não. Tem que ter algo a mais. E numa decisão desse tamanho, eu acho que cabe muito a situação de ter treinado, focar, ver o adversário, às vezes até passar a noite de sono pensando, tentando descobrir como furar um bloqueio, como fazer uma jogada diferenciada. Então, isso tudo conta e vai contar, sim, nesse momento decisivo do Campeonato Pernambucano envolvendo o Sport e Náutico. Já começou, galera. No próximo domingo, então, a capacidade da ilha é 25.081 torcedores, carga completa, já foram vendidos 21.081 ingressos, sendo 2.000, inclusive, deles para a torcida do Náutico, tá? Que vai estar presente. Eu gostaria de 50%, 50%. Eu acho que o futebol tem que ser assim, mas não está ainda no regulamento. As autoridades não querem isso ainda, mas eu acho que a gente tem que ter o futebol como divertimento, como um momento de lazer, de desopilar e de torcer, cara, porque isso vem das gerações anteriores, né? Isso vem dos nossos avós, bisavós, pai, todo mundo que gosta de futebol, que se envolveu com futebol. Então, o que acontece a partir de agora? Aí, meu amigo, são os deuses do futebol. Eu acredito que, e sendo bem sincero com vocês, eu acredito que o Sport vai para cima do Náutico, não vai ficar atrás. O Náutico não tem característica de jogar futebol atrás, o Náutico sempre é intenso, o Náutico sempre busca marcação alta, linhas altas. É o futebol do Hélio dos Anjos, é dessa maneira. Ele constrói, ele é um treinador que constrói as equipes dessa maneira, monta as equipes dessa maneira. E o Sport vai ter que se virar nos 30, né? Tem o jogo, aliás, deixa eu até fazer uma correção, tem o jogo contra a equipe do Náutico, e no dia 5, eu falei que era quarta-feira, mas é na quinta, dia 5, o jogo contra a Desportiva Ferroviária pela Copa do Brasil, lá em Vitória do Espírito Santo, tá, galera? Então, depois o Sport volta na sexta para o jogo do domingo, dia 8, nos Aflitos, que é a grande finalíssima do campeonato. Bom, quem ganha a competição? É quem sai na frente? É quem faz o resultado? Não é assim que funciona. Agora, o primeiro jogo, ele já dá uma ideia do que vai ser essa final, a finalíssima no Estádio dos Aflitos. Se o time ganha, e ganha bem, e jogando bem, e performando bem, já dá uma condição de que no segundo jogo pode repetir. A tendência é essa. Mas não se decide assim também. Eu já vi jogos em casa, o time ganhar, perder e ganhar fora. Já vi isso, o próprio Náutico já fez isso com o Santa Cruz. Acho que no começo da década de 2000, não lembro se foi 2002, se foi 2004, mas perdeu e foi lá no Arruda e ganhou. Quer dizer, é uma situação, já vi o Sport perder em casa e ganhar fora também. Então é isso, galera, que traz e que faz a emoção do futebol. Mas começou para valer. E eu queria que você deixasse aqui o like, deixasse o joinha, comentasse. E aí? Perguntinha fácil de responder. Quem vai ser campeão pernambucano de 2026? Não transfira essa responsabilidade para mim, tá? É muito difícil, cara, você falar hoje quem ganha. Mas, assim,
lendo os próprios elencos, o Náutico está bem melhor. Mas se o Sport conseguir marcar, conseguir anular, conseguir fazer uma marcação eficiente e tiver transição, velocidade com os jogadores que tem, pode realmente buscar uma vitória nesse domingo na Ilha do Retiro e aí vai para o último jogo. Like, joinha, gostei, se inscreve no nosso canal, galera, dá moral, hein? Fica na paz de Deus, grande abraço, valeu, tchau.